bênção. Hoje a gente está no domingo de carnaval, a gente lembrou disso aqui, e eu queria mesmo, né, a gente que é crente, a gente foi ensinado a ignorar essa festa, né? Isso aqui é a festa da carne, né? Primeiro que tem várias outras possibilidades para esse nome, mas eu queria desejar a você, nesses dias de carnaval, alegria. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que você aproveite esses dias para se alegrar e procurar uma alegria boa, sabe? Uma alegria séria. Sabe aquele dia, aquela hora que você olha para você mesmo ou para a situação que você está vivendo e você diz assim: nossa, viver é bom, né? Sabe que viver é bom? Sabe quando olha o gordo. Sabe quando você come uma comida boa e fala: nossa, valeu a pena existir. Vale a pena existir para comer esse negócio. Que bom que eu existo. Que bom que eu estou aqui. Sabe quando você tem um bom encontro com alguém que você fala: nossa, que conversa boa. Nossa, que música boa. Que bom que eu estou aqui. Então eu queria desejar isso para você de todo o coração, e que a gente experimente boas alegrias mesmo, e que a gente celebre a vida, e que a gente abra o coração. Eu quero alegria mesmo. E esse é o meu desejo para todo fulião, dessa igreja e não dessa igreja, que todo fulião encontre alegria, aquela boa alegria, e que a gente procure alegria mesmo, não entorpecimento, porque você sabe quando você está se entorpecendo, você sabe, e aqui não tem nenhuma moralidade, sabe, eu sei quando eu estou comendo porque estou ansioso, e essa comida não é boa, eu sei quando eu estou comendo assim, só para dar conta da angústia, não é boa, não é a boa comida, não é a comida que desce bem, é isso, procurar a boa alegria, não entorpecimento, que você busque a boa alegria que está no Senhor, que está na vida, porque tudo existe nele, e nós estamos nele, nós nele nos existimos, nos movemos, isso, busque alegria, aproveite esses dias e busque alegria, busque bons encontros, um bom encontro com uma boa comida, um bom encontro com um bom amigo, um bom encontro com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, com seus amigos, faça isso mesmo, que você tenha dias de alegria. A gente está começando o período de preparação para a Páscoa. A gente começa isso na quarta-feira, na quinta mais especificamente, né? Porque na quarta a gente ainda está assim, voltando. E no período de preparação para a Páscoa, a primeira mensagem que nos vem, que é nascedora, é: preparem o caminho do Senhor. A mensagem que está em Isaías: preparem o caminho do Senhor. E por isso hoje a gente vai ler Lucas 3, porque é João que é essa pessoa que prepara o caminho do Senhor, e a gente vai se perguntar por que o batismo de João é tão importante. Então a gente está fazendo uma trilha para receber o Senhor, e essa trilha começa ali com João. Por que antes Jesus precisa João? Que batismo é esse? Que proposta é essa? Que necessidade de conversão é essa que João vem, e o caminho que a gente precisa preparar para ele? Então a gente vai ler Lucas 3, nesse nosso anúncio de preparação para a Páscoa. No final, eu vou falar um pouquinho do nosso guia de preparação para a Páscoa, que depois vai estar nas nossas redes sociais também, vai estar em todos os lugares, mas vamos começar aqui. Então, Lucas 3 diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abinele. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Queria começar aqui com vocês.
essa descrição toda, esse trava-língua todos aqui, grego, está contando para a gente o seguinte, ele está localizando quem está lendo e dizendo assim, era nesse tempo, era o tempo de governadores tiranos, de divisão dos reinos, esse tempo que a gente estava sob pressão do Império Romano, sob pressão do Império, é nesse tempo que o Império está dominando e que a situação estava assim, é como se ele estivesse dizendo para a gente assim, lembra, a gente estava no governo tal, e o governador de tal lugar era fulano, e o governador de tal fulano, e o prefeito da cidade era o fulano, aí você pensa, meu Deus, estava ruim, estava difícil, a ideia dele é localizar a gente, da localidade histórica, é dizer, olha, era isso que estava acontecendo no governo, era isso que estava acontecendo nos poderes, é um tempo de governadores tiranos, de problema, você lembra do Tibério, você lembra do Herodes, você lembra do Pilatos, e fala, nossa, Pilatos, aquele covarde, que lavou as mãos, que não se posicionou, é para você lembrar, é nesse tempo, desse tipo de gente, é nesse tempo desse tipo de governo, e mais, é no tempo também que Anás e Caifás são sumos sacerdotes no templo, que é uma aberração. Não existe 2 sumos sacerdotes, tem que existir um sumo sacerdote. Mas eles eram parentes, entendeu? Eles estavam juntos. Vamos fazer aqui, a gente divide aqui o poder. A gente divide o poder. Então, ele está descrevendo para a gente, olha, é um tempo de problemas no governo, de problemas no poder que está instituído, e era problema também na religião. A religião também estava com problema. Tinha 2 sumos sacerdotes no templo, não se pode ter 2 sumos sacerdotes. É nesse tempo de confusão, nesse tempo de incerteza, nesse tempo que a gente olha para os poderes e diz, meu Deus, que bagunça, nesse tempo veio no deserto a palavra de Deus a João. Essa é a primeira coisa. É nesse tempo mesmo. É nesse tempo mesmo que a palavra vem a nós. É nesse tempo mesmo de confusão que você olha e fala, não é possível. A palavra veio a João. E dizem os teólogos que se o templo do Senhor se o templo do Senhor está sem um sacerdote, ele escolhe uma casa para ele. A casa dele está ocupada por um pessoal que ele não gostou, e ele diz, eu vou habitar no deserto. E ele escolhe para ele João como sacerdote. João é o meu sacerdote. E era mesmo, porque ele era de uma casa sacerdotal. Ele era filho de Zacarias. Mas naquele ano, Anás e Caifás estavam no domínio. É nesse tempo que Deus diz assim, João está lá, você imagina aquele homem magro no deserto, comendo gafanhotos, andando desse jeito, a palavra do Senhor vem a ele. Deus diz, se a minha casa está ocupada, eu vou para o deserto. E a palavra de Deus vem a João no deserto. E percorreu, e ele ouvindo a palavra, diz assim o 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele é a voz do que clama no deserto. Está dizendo, João, eu sou a voz do que clama. Eu sou essa voz que estou preparando para que a obra de Deus, que o reino de Deus chegue. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Olha, pesado, João vem pesado, João vem dizendo o seguinte, olha, vocês
não são gente, vocês são víboras. E eu traduzindo assim para o nosso percepção popular, e minha mesmo, quando eu penso em víboras, eu penso naquele bicho que está amedrontado, e que ele está só procurando a comida dele. Mas como ele está com muito medo, ele está o tempo todo pronto para atacar, para se defender. Sabe essa situação? Víbora é assim, está assim... Víbora assim é ótimo, porque eu fiquei imaginando essas coisas no serviço, nos lugares. Víbora é assim, né? Está no meio, tal. Ah, é? Do nada te pega de surpresa. Ele está dizendo, vocês são essas pessoas traiçoeiras, que vivem assim, prontos para destilar veneno contra os outros. A gente até brinca hoje com isso em dia. Nossa, a pessoa está destilando um veneno que é uma beleza. Sabe, vocês estão prontos para isso. Ele está dizendo, vocês estão agindo assim. Mas eu gosto de pensar também que cobra é esse bicho acuado. Porque cobra só ataca para se defender. Mas quando ela ataca é mortal. É para matar. Dizendo, vocês são gente assim. E ele diz outra coisa que é importante, que não adianta vocês virem dizer, nós somos filhos de Abraão. Não, eu sou crente de berço. Eu sou de Jesus há muito tempo. Eu aceitei Jesus há muito tempo. Nós somos filhos de Abraão. Não, eu já estou salvo. Está tudo certo comigo. Não adianta dizer isso, porque isso é um jeito de vocês não se colocarem no caminho de transformação. Não adianta tentar criar uma espécie de filiação. Não, eu sou, minha família, tudo gente boa. A gente lá em casa, todo mundo é gente boa. Isso disfarça, sabe, tem hora que a gente é assim, não, eu sou gente boa. Eu falo que sou gente boa, é minha chance para dar destilar o meu veneno. Sabe essa brincadeira que a gente faz? Irmão, estou pedindo oração. Eu estou pedindo oração, é um pedido de oração para na sequência a gente destilar um veneno. Então, olha, não adianta vocês dizerem, nós somos crentes, nós somos filhos de Abraão. Não, eu sou crente, eu não sou assim não. Não adianta, a questão toda se vocês pensam que isso sustenta vocês, isso não sustenta, porque Deus mesmo pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. E aí, ele diz também essa coisa pesada que o machado está posto à raiz, tomem cuidado, e isso ele dizia para dizer assim, olha, Deus está escolhendo para si gente de todo lugar. Isso é um susto para a igreja, inclusive hoje. Deus tem filhos espalhados por todos os cantos. Tem filho espalhado por todo canto. Eu sempre brincava com os irmãos ali em São Miguel, dizendo o seguinte, se você chegar no céu, e no céu tiver um desses filhos de Abraão, que passou a vida fazendo samba enquanto você vinha para a igreja, e você vinha para a igreja dizendo, graças a Deus eu estou servindo ao Senhor, e aí no céu você encontra esse cara ali numa roda de samba do céu, como é que você se comportaria? Você diria, nossa, como Deus é bom, alcança todas as pessoas, ou diria, que injusto, eu segurei o tchan de todos os jeitos, e aí a pessoa soltou a franga, e olha isso, que injusto. No reino de Deus a gente é convidado a dizer assim, olha que bom que Deus espalhou a bondade e misericórdia dele para muitos, porque na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, virão gente de todos os cantos, e o que ele está dizendo para os religiosos, e para quem tem esse espírito de crente, é assim, vocês pensam que vocês só por serem crentes, não, está garantido. Deus faz suscitar filhos de Abraão das pedras, tá bom? Das pedras. E aí, a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Aqui está o ponto, e onde eu queria conversar com vocês. Porque, veja, a gente, o povo, nós, as pessoas, a gente imita os poderes. Tem uma coisa que é o comportamento mimético. Sabe, a pessoa faz uma coisa, você imita. Você faz de outro jeito, você faz igual. Está todo mundo fazendo isso, a gente começa a fazer isso. E o que acontece é assim, à medida que a gente está vivendo num lugar que tem injustiça, que todo mundo passa a perna em todo mundo, que a gente se sente injustiçado, o que a gente vai fazendo? A gente vai agindo assim, porque esse é o novo jeito de viver. Veja,
Por exemplo, se você toma uma atitude mais generosa em alguma situação, a gente vai dizer, mas você é trouxa, rapaz, como você me faz um negócio desse? Você vai se dar mal. O que a gente vai fazendo à medida que o mundo fica mal? Os poderes estão corrompidos. A gente diz, o mundo é assim. E, portanto, se o mundo é assim, para que eu possa sobreviver, eu também preciso ser uma víbora. Eu também preciso me comportar assim. Eu também não posso confiar. Eu também perdi a referência do que é ser gente. Por que João vem primeiro? João vem primeiro porque eles perderam a noção. Então João está dizendo, arrependei-vos, raça de víboras. E eles falam, do quê? Arrepender do quê, João? Porque a gente só está vivendo a vida da gente. A gente só está fazendo o que a gente sempre fez. Mas tá bom, você está falando que vai vir o reino de Deus, vai vir o machado e não sei o quê. Mas o que a gente tem que fazer? E essa é uma dúvida muito sincera e séria. Porque tem hora que você não sabe o que fazer. Você só está imitando o jeito que os poderes funcionam. A gente vai... Sabe essa coisa do... o irmãozinho apanha da mãe, aí bate no irmãozinho mais novo? Aqui é assim. Eu apanho da minha mãe, mas você também apanha. Eu tomo bronca do meu pai, mas também eu sou o gerente daqui também. Sabe criança, quando os pais saem, cada um quer assumir o papel do chefe. Não, agora eu sou o chefe aqui. Eu sou o chefe aqui, eu vou fazer. Você não faça isso, você não faça aquilo. Criança adora ser o chefe da brincadeira. Já perceberam isso? Eu quero exercitar meu poder. Eu quero brincar de imitar os adultos. E a gente faz do mesmo jeito. A gente brinca de imitar o jeito que as coisas funcionam. As coisas funcionam sim. Quando você vê, você já está funcionando de um jeito que você mesmo se estranha. Eu me lembro, parênteses, que teve uma época na minha vida, se me permitem o parêntese, teve uma época na minha vida que eu virei líder dos meus colegas. E virei chefe, né? Aí, eu conversava com meus amigos, e aí tive muitos problemas. E aí eu conversava com meus amigos e eles diziam assim, meus amigos que eram chefe, eles diziam assim, cara, você tem que chegar um dia com cara fechada, não cumprimenta ninguém. Você chega fechadão, não cumprimenta ninguém. Aí todo mundo vai dizer, o que está acontecendo com o chefe? Aí vamos ver o que está acontecendo. Aí os caras vão começar a te respeitar. É o seguinte, você tem que ir para cima, tem que dar no meio do cara, você dá no meio do cara, você está no meio do que você quebra o cara. Aí eu falei, aqui eu fui sofrendo com aquilo, gente. Fui sofrendo, tipo, eu não sei fazer esse personagem. Isso fica ruim para mim. Aí eu, não, mas cara, se você quiser, cara, você tem que se dar no meio, cara, você é muito bonzinho, cara. E aquilo foi me incomodando. E aí um dia eu cheguei numa conclusão que era o seguinte, não, e eu comecei a falar isso para as pessoas, se eu tiver que te maltratar para que você faça o que a gente precisa ser feito, então você não serve para trabalhar comigo. Porque eu não farei isso. Eu não serei ignorante, eu não vou fazer papel não vou fazer esse papel. Eu quero gente que trabalhe comigo, que a gente sente junto e diga assim, e aí, o que a gente faz? A gente sabe que tem que resolver o problema, vamos resolver o problema? Porque se precisar que eu seja alguém que vai dar no meio, não quero. Não é que a gente não tem conversas sérias, mas nunca conversas para destruir ninguém. E se a pessoa não entende isso, ela que procure alguém para apanhar, porque eu não vou bater. Porque se você está procurando um agressor, procure outra pessoa, não serei eu. Eu me recuso, isso me faz mal. E todas as vezes que você começa a imitar um mal, você vai se perdendo de você mesmo. Mesmo bonzinho também. Você se perde de você mesmo, você tem que lidar com o que você é. Porque se você sai assim, não, aqui eu tenho que ser o cara, tem que ser... Tá bom, se você é assim, ótimo. Se você não é, isso vai fazer mal para você demais. E o que acontece à medida que o mundo está complicado, é que a gente vai fazendo imitações. Quem é a referência para a gente imitar? Ah, você tem que agir assim, assim, assim. A gente vai virando um personagem de si mesmo. A gente vai virando personagem da gente. Então, de modo que a gente vai perdendo referência de ser. Ao mesmo tempo, quando a gente ouve a palavra do Evangelho, a gente corre para João e fala, João, e aí, mas o que faz? Eu não sei mais o que faz. Eu acho que a gente está um pouco nesse tempo.
que eu faço? O que eu tenho que fazer? E aí João dá uma resposta que é maravilhosa. Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Faça da mesma maneira. Olha que coisa simples. Ele está chamando todo mundo a arrependimento. E se a gente for pensar assim numa pegada mais religiosa, o que a gente esperaria? Vá ao templo 3 vezes por semana, dê dízimo da comida, faça tal coisa. Aí, o arrependimento de João, essa preparação de caminho para o Senhor vocês precisam se reconciliar com vocês mesmos. É assim, quem tiver 2 túnicas, doe uma túnica. Quem tiver comida, também reparta. Opa, até que não está difícil. Mas às vezes está difícil você saber que você tem 2 túnicas. Você acha que você não tem o suficiente. Não tenho 2 túnicas. Porque se eu der essa blusa aqui, vai me fazer falta. Eu não sei, comida tem, mas você sabe, né? Os tempos são difíceis, né? Eu não sei se vai. Você sabe como está aí o governo. A gente não sabe o que vai acontecer aí com o Trump. Eu não sei se. O que vai acontecer, gente? Então, o mundo está meio complicado. Ele faz a gente voltar para o básico. Preparar o caminho do Senhor é a gente voltar para o básico. Tem 2 túnicas? Divida. Tem comida? Reparta. A primeira coisa que ele faz para quem é multidão, para quem é gente simples, ele responde: façam isso. E aí chega os publicanos. Os publicanos perguntam para ele: o que a gente faz? E disseram: mestre, o que devemos fazer? A gente também não sabe fazer, a gente é publicano. E ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Olha, o publicano chega, ele não diz: saia desse emprego. Não estou falando do Will aqui, não. Saia desse emprego, você deixa de ser publicano. Pare de ser essa coisa. Porque às vezes a gente pensa que a gente vai chegar ao Senhor e Ele vai pedir da gente o seguinte: muda completamente. Ele está dizendo: você é publicano? Sou publicano. Trabalho na coleteria. Eu trabalho com dinheiro. Para de extorquir as pessoas, por favor. Para de roubar as pessoas. Cara, só cobra o que você é mandado. Pelo amor de Deus. Olha o arrependimento de João. O caminho que prepara a gente para o Senhor é a gente voltar a ser gente boa de Deus. Repito. Veja, o que ele diz você cobra impostos? Cobro. Não rouba não, cara. Pelo amor de Deus. Só cobra o certo. Veja, para você que, eu não sou publicano, eu não trabalho num lugar de grana, então reparta o que você tem. Para você que é publicano, que lida com grana, com dinheiro, não vai fazer extorsão de ninguém. Ele não está dizendo para o publicano assim: publicano, você tem que deixar de ser publicano. Talvez o publicano Mateus, escute o chamado depois de Jesus. Depois, agora eu não estou pedindo para você deixar de ser publicano. Agora eu estou pedindo para você deixar de ser explorador. E todos nós somos quem tem 2 túnicas e também quem lida com dinheiro em algum momento. Essa é a coisa. Tem uma hora que você está ali e você fala assim: a minha relação com o dinheiro está complicada, rapaz. Vou cobrar do cara. Gente, tem dinheiro que você empresta que você deveria dar. Ou não dá. Entendeu? Porque tem hora que uma pessoa parece necessitada na sua frente, e não adianta você falar assim: mas você sabe que a pessoa não vai poder pagar. Então, empreste como quem entrega. Ou não empreste. Porque emprestar para dizer depois assim: ó, Leila, o Davi pegou um dinheiro comigo, ele não pagou até agora, Leila, tá fogo, tá... Oh, meu Deus do céu. Você fez isso até para ficar dizendo o quanto você é bom e o outro é ruim? Eu emprestei dinheiro para dizer assim: aqui todo mundo tem dinheiro comigo, aqui, ó, tem dívida comigo.
E a gente vai vivendo de um jeito, porque a grande questão é, retomo, nas coisas simples, ter 2 túnicas, ter comida, na coisa da grana, como é que a gente faz? Ele diz, não cobre mais. Aliás, é proibido cobrar juros. É proibido cobrar juros de judeus e da gente também. A gente não pode cobrar juros do nosso irmão. Enfim, controvérsias aí, mas não deve. Não deve cobrar juros. Não deve. Meu irmão, quanto que a gente combinou? É isso, ponto. Então ele está dizendo assim, quando você estiver exercitando um lugar de poder relacionado à grana, não faz extorsão das pessoas. Não faz isso. Não usa o dinheiro como modo de poder. Não faz isso. Aí, os soldados chegam e interrogam dizendo também, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Olha isso. Eu sou soldado, eu sou soldado, eu tenho em mim a força, eu tenho o poder do Estado para agir contra as pessoas. Aí ele diz, cara, não trata mal as pessoas, nem defrauda as pessoas, e mais, se contenta com o seu salário. Você resolveu trabalhar na polícia militar? É isso que tem, cara. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, era jovem, eu estudei em Mogi, a gente voltava no trem dos estudantes. Aí eu encontrei eu voltava e tinha uma turma que fazia direito. Aí eu conversando com uma moça, eu tinha 18 anos, a moça falou assim, não, estou fazendo direito para ser delegada, porque tem o salário e tem mais o por fora. Por fora? Eu falei para ela, você está estudando agora e já está pensando no por fora? Que coisa absurda! Ou seja, a hora que eu estiver nesse lugar de poder, que tem poder de polícia, eu vou me aproveitar disso. Ah, você acha que soldado ganha pouco? Tudo bem, todo mundo pode fazer bico. Me desculpem estar aqui falando. Mas assim, você não pode roubar os outros, tá? É João que está falando isso. Você não pode roubar os outros. E nem maltratar as pessoas. Também, não pegue esse lugar de ser soldado para manifestar o seu sadismo. Adoro bater nas pessoas. Adoro. Tenho um prazer. Mas é tudo pela lei. Tudo pelo bem, pela ordem. Adoro ver alguém sofrendo. Vá se tratar. Se converta. E isso serve também para nós. Todas as vezes que você estiver num lugar de liderança, de prevalência, de poder, não seja ignorante, pelo amor de Deus. Não, aqui eu tenho o poder de prender e soltar. Aqui eu tenho poder de polícia. Aí começa a maltratar os outros, defraudar os outros, e você se contente com seu salário. Isso, nada contra a luta sindical. A ideia é, você saiba, isso aqui é meu salário, eu não vou ter o por fora. Veja bem, o batismo de João, o preparar o caminho do Senhor, é isso. Ser gente boa de Deus. Ser gente boa de Deus que a gente tem que exercitar todo dia. Porque todo dia você vai ser tentado em algum momento nesse sentido. Você vai ser tentado a dizer, eu não sei se eu tenho 2 túnicas, eu não sei se eu tenho comida suficiente. Eu não sei. Eu não sei também, quando eu estou com grana, eu não sei como que eu vou agir. Em algum momento, eu sei que eu uso o dinheiro de um jeito perverso. E eu não sei também, quando eu estou no lugar da polícia, daquele que... Como que eu vou agir? Porque esse é o recado. O recado é, se convertam dessas coisas simples. Não há preparo do caminho do Senhor, e eu queria repetir isso para vocês, o preparo do caminho do Senhor poderia ser, olha, faça um jejum 3 vezes por dia, faz tal coisa, tudo isso muito válido, mas ele está dizendo, volte para o básico, volte para o básico. Por isso, nesse tempo de preparação para a Páscoa, a gente tem que voltar para o básico, porque o caminho é, a gente ora
para se reconectar com Deus. A gente faz jejum para se reconectar conosco mesmo. E a gente faz atos de generosidade para se conectar com o outro. Esse é o caminho. Sabe? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Voltar para o básico. Voltar para coisas simples. Olhar, e eu queria convidar vocês para isso, olhar para como é que essa coisa está em você. Olhar para aqueles pontos em você onde você diz, aqui o meu sadismo aparece. Aqui eu não resisto. Ana precisa, eu não resisto. Eu não me controlo, gente. Precisou de mim, vai comer na minha mão. E é entre os irmãos, e é fora, e é em todo canto. Quando eu estou com poder, eu não tenho jeito, eu vou agir desse jeito. É nisso. O batismo de João, a preparação para o Senhor volte a ser gente boa. Volte a ser gente boa. Volte a ser gente boa. E o mais legal, e o mais maravilhoso, é a gente pensar o seguinte, a gente às vezes perde essa referência. O que faremos para preparar o nosso coração e a nossa vida para o Senhor? Seja gente boa. Seja gente boa de Deus. Sou gente boa de Deus. E eu me esforço todo dia para ser parecido com Jesus. Pô, cara, eu não esperava isso de você. Pô, irmã, não esperava que você fizesse isso. Pois é. Vocês já perceberam que boa parte do que a gente faz, que faz diferença na vida das pessoas, é quando a gente age como a pessoa não está esperando. Que o que se espera, porque a gente está debaixo do império, é uma relação contundente. E de repente vem uma reação generosa, vem uma reação conciliadora, vem uma ação inesperada. Essa é a graça de Deus atuando na gente. Então, antes mesmo de Jesus na cruz, antes mesmo de redenção e de mudança profunda, o chamado inicial de Deus para nós é, se reconcilie entre vocês. Eu estou bem, tá? Deus não precisa de adoração, nesse sentido da gente, ai Senhor, eu e o Senhor estamos bem, eu estou bem com Deus. Eu estou odiando as pessoas, mas graças a Deus, com Deus eu estou ótimo. Fiz esse jejum essa semana, fiz 3 orações, com Deus, olha, eu estou de bem com Deus, gente, de um jeito que vocês não imaginam. Isso me dá, inclusive, o direito para odiar todo mundo. Eu estou ótimo com Deus, porque o importante mesmo é a gente estar bem com Deus. E a preparação para o caminho do Senhor não, o importante é que vocês se resolvam. E essa é a pior parte. Porque a parte boa seria dizer assim, vem comigo, me adora. E aí, Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu, Senhor, na nossa intimidade. Não. Se resolve aí com seus irmãos. Se resolve aí com seus irmãos. Mas eu tenho que... Então, inclusive para você trazer a sua oferta de adoração, no caminho já vai se resolvendo. Já vai se resolvendo. Porque a gente, meus irmãos, a humanidade, não se esqueçam que de acordo com o ensino bíblico, a gente nasce, a gente é formado de relações fraticidas, infelizmente. É um irmão matando o outro. Sabe, a primeira família, o que acontece é um irmão matando o outro. Então, assim, Deus está muito feliz se você se reconciliar com os seus. Muito feliz. Isso aí já está ótimo. Se batiza nesse batismo. Se batiza nesse batismo. Se reconcilie uns com os outros. E a gente se reconcilia assim, sendo gente boa. Sendo gente boa. Sendo gente boa de Deus. Então, esse é o caminho de preparação para o qual a gente está sendo chamado. E é o caminho que você vai ser incentivado a trilhar nesses dias. A trilhar. A pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Como que a gente prepara o caminho para o Senhor? Como que a gente prepara o caminho para o Senhor? E eu queria aproveitar, antes da gente cear, e falar um pouquinho disso. E eu queria ler, para inseri-los nisso, que é, o que vai ser esse tempo do caminho? O tempo do caminho, preparação para a Páscoa,
é o período em que nossa comunidade se organiza espiritualmente para caminhar com mais consciência, escuta e cuidado em direção à celebração da Páscoa. Na tradição cristã, esse tempo é conhecido como Quaresma. Nós escolhemos vivê-lo como caminho, não como punição, como processo, não como obrigação, como convite, não como cobrança. Existem 3 fundamentos na tradição cristã para esse período: oração, jejum e partilha. Oração para nos aproximarmos de Deus, jejum para nos aproximarmos de nós mesmos e partilha para nos aproximarmos do próximo. É um tempo de reflexão, de oração, de encontros significativos e restauradores. É tempo também de diminuir excessos. Que tempo que a gente vai viver? Início é 18 de fevereiro até 2 de abril, com a culminância da Páscoa no dia 5. E como que a gente vai viver esse tempo? Quais são os princípios? Durante o tempo do caminho, afirmamos juntos: ninguém é obrigado a cumprir práticas espirituais, cada pessoa escolhe um caminho possível, o cuidado consigo com o outro é mais importante que o desempenho, a espiritualidade deve gerar vida, não culpa, caminhamos juntos, mesmo em ritmos diferentes. E a prática central da comunidade: menos é mais nesse tempo. Então, menos é mais. É o que o Anderson chama de voar abaixo. Menos é mais. Durante esse tempo, cada pessoa é convidada a escolher uma redução consciente, algo que possa ser diminuído para criar mais espaço interior. Exemplo: reduzir excesso de trabalho, reduzir consumo, compras, redes sociais, reduzir ruído, notícias, discussões improdutivas, reduzir autocrítica e cobranças internas. Não se trata de sofrer, mas de abrir espaço. Oração simples para esse caminho. A gente vai mandar tudo isso depois, tá? Sugerimos um momento diário de oração de 5 minutos, sem rigidez. A ideia é silencie, respire e repita uma oração. A oração que eu escrevi, que eu viva esse dia com mais consciência sobre mim mesmo. Que eu viva esse dia com mais consciência sobre a presença de Deus em mim. O jejum, nesse tempo a gente convida, além do jejum de alimentos, a gente fazer jejum de atitudes que nos afastam da vida. Jejum de indiferença, jejum de palavras que ferem, jejum de pressa, jejum de excesso de cobrança, inclusive espiritual. E aí depois tem algumas outras instruções aqui para a gente pensar. E a oração final é: Pai querido, ensina-nos a viver, ensina-nos a caminhar em direção à vida, sem medo da morte, ensina-nos a entregar o que precisa morrer, para que a nossa vida renasça, Senhor. Ensina-nos a amar mais e melhor. Guia-nos no seu bom caminho e nos conduz à verdade, que nos trará paz e libertação. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos cear? Então esse é o convite, meus irmãos. A gente começa esse período com esse convite, para que o nosso coração se converta uns aos outros. E eu queria celebrar essa ceia nesse signo de conversão dos corações. E eu diria a vocês que o mais difícil mesmo é a gente se converter às pessoas que vivem com a gente no dia a dia. Às vezes uma pessoa distante, a gente até fica fácil. O difícil é no dia a dia, o meu coração está convertido a Débora. Porque tem 3 dias que está, um dia que não está. Esse é o caminho da gente, sabe? Não pensa muito assim na humanidade. Pensa na humanidade que está do seu lado. Pensa nas pessoas que estão do seu lado. Pensa nas pessoas que estão perto. Que às vezes a gente se preocupa muito assim com a humanidade, com o universo, com a salvação dos OVNIs, dos ETs, mas não se preocupa com quem está do lado da gente. Então, vamos cuidar uns dos outros. Vamos pegar esses 3 conselhos e aplicar nos nossos relacionamentos. Amém?